Fala pessoal, tudo bem? Você sabe como funciona um micrômetro? Na aula de hoje eu vou te ensinar o princípio de funcionamento de um micrômetro. Vem comigo! Para entender isso, nós precisamos olhar as principais partes de um micrômetro. Tudo bem? Então nessa figura eu tenho aqui algumas partes que já são conhecidas. Falei em aulas passadas. Temos o arco, que tem na sua parte inferior um isolante térmico, um material isolante térmico, que vai impedir a troca térmica da mão do operador com o instrumento. Temos a trava, as faces de medição, temos o tambor, temos a bainha, temos a catraca. Porém, o que é importante para a gente aqui é a parte interna. Internamente, nós vamos ter aqui um fuso, chamado de fuso micrométrico. Tá? Esse fuso micrométrico ele é fabricado em aço especial e temperado, para que ele tenha aí uma exatidão, uma precisão, né? Eu venho a conferir uma dureza nesse fuso para ele garantir todas essas condições que eu acabei de falar. Tá? Atrelado a esse fuso, nós temos aqui uma porca de ajuste, que pode ser ajustada conforme a necessidade do micrômetro. Tudo bem? Então você está observando que o fuso e a porca de ajuste são os elementos principais para o funcionamento de um micrômetro. Tá? Olhando para cá, nós estamos vendo um parafuso e uma porca como exemplo, elemento que nós utilizamos praticamente diariamente, faz parte do nosso cotidiano, parafuso e porca, principalmente se você trabalha aí na área da metalmecânica, você certamente aí está trabalhando constantemente com esse elemento. Então, o funcionamento desse cara assemelha-se ao parafuso e à porca. O micrômetro é feito a partir desses dois elementos. Há uma porca fixa e um parafuso móvel, que se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Então nós temos a porca. Essa porca ela é fixa, professor. Beleza. E o parafuso ele é móvel. Então nessa imagem aqui, vamos imaginar isso, que a porca está fixa, está travada, e o parafuso vai se movimentar, certo? Ok. Antes da gente entender o funcionamento, eu quero falar para você que todo parafuso ele tem um corpo cilíndrico dotado de saliências. Essas saliências aqui nós chamamos de filete, ou seja, o filete da rosca. Esse filete ele pode ter diferentes tipos de perfil. Esse perfil aqui que você está vendo é o perfil trapezoidal. Cada perfil de rosca tem uma aplicação. Em breve eu vou fazer vídeos relacionados a isso. Mas o filete tradicional, que a gente consegue visualizar aí na maior parte dos parafusos, é o perfil triangular. Todo parafuso ele tem o que a gente chama de passo, tá, gente? De passo. Professor, o que é passo? Passo é a distância consecutiva entre dois filetes. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que esse parafuso aqui é um parafuso M10 por 1 milímetro. Tudo bem? Então significa que a distância consecutiva entre esses filetes aqui é de 1 milímetro para esse parafuso. Esse passo ele pode variar. Eu posso ter um M10 por 1,5, um M10 por 1,25. Então, ele pode variar conforme a necessidade. Tá? Então, vamos utilizar esse artifício do passo. Para que serve o passo, professor? Vamos lá. Se o nosso parafuso ele tem um passo de 1 milímetro, significa o seguinte, ó, eu vou movimentar, eu vou girar esse parafuso aqui, ó, em torno de um eixo, tá? Vou girar ele aqui, ó, e ele vai rotacionar. Vou dar uma volta completa. Quando eu rotacionar esse parafuso, ele vai
sofrer um deslocamento linear. Esse deslocamento vai ser igual ao passo do parafuso. Portanto, se eu der uma volta completa nesse parafuso, ele vai sofrer um deslocamento de 1 milímetro. Se eu der 2 voltas, ele vai sofrer um deslocamento de 2 milímetros, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento de um micrômetro, tá? Para a gente entender melhor, eu trago para você aqui uma outra figura, certo? Antes, vou colocar aqui para a gente recapitular. Uma volta igual a 1 milímetro. 2 voltas igual a 2 milímetros. Tudo bem? Então, esse passo, o exemplo que eu dei foi 1 milímetro, mas pode ser qualquer outro passo, tá? E a ideia é a mesma. Vamos agora para esse caso aqui, tá? Se em uma volta completa eu consigo ter um deslocamento igual ao passo, então, se eu fracionar esse deslocamento, eu vou conseguir ter deslocamentos menores do que uma volta. Não é verdade? Olha só, dividindo-se a cabeça do parafuso, pode-se avaliar frações menores que uma volta e, com isso, medir comprimentos menores do que o passo do parafuso. Gente, vamos lá, ó. Esse parafuso aqui, ele tem um certo passo. Vamos imaginar que é o mesmo parafuso anterior. É um parafuso M10 com um passo de 1 milímetro. Portanto, se eu der uma volta completa, eu vou ter um deslocamento de 1 milímetro. Beleza, professor? Agora imagine se eu puder dar meia volta. Se eu pegar a cabeça desse parafuso e dividir em 2 partes, eu vou conseguir girar e realizar uma fração de volta, ou seja, meia volta. Essa meia volta também vai ser correspondente a um deslocamento igual a metade do passo do parafuso. Portanto, a metade de 1 milímetro é 0,5 milímetros. Muito bem. Vamos pegar agora a cabeça desse parafuso e dividir em mais partes. Em quantas, professor? Vamos dividir agora em 4 partes. Portanto, agora eu vou conseguir ter deslocamentos menores do que uma volta, menores do que meia volta. Quanto, professor? 1/4 de volta, porque eu dividi em 4 partes. Então, cada parte corresponde a 1/4. Quando eu realizar 1/4 de volta, eu vou ter quanto aqui, gente? Eu vou ter 0,25. Eu espero que você tenha entendido que quanto mais divisões eu tiver na cabeça do parafuso, menor vai ser o deslocamento que eu vou conseguir com esse instrumento, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do micrômetro. Se a gente olhar para cá, a gente não está vendo o fuso micrométrico. A gente consegue ver uma parte dele aqui, né? Do fuso micrométrico. Mas nós temos aqui, ó, esse elemento aqui, que é a bainha. Vamos relembrar, ó, a bainha está representando a cabeça do parafuso dividida. Nós temos aqui, ó, a catraca. Essa catraca ela vai possibilitar aí uma pressão de medição constante, tá? E temos aqui a bainha, que é essa parte aqui, onde eu tenho a escala fixa, tá? Opa, troquei aqui, não foi? Isso aqui é o tambor, gente. Tambor, foi mal, tá? Bainha. Muito bem. Ok? Então, vamos aplicar isso daí com o cálculo de resolução. Quanto mais divisões eu tiver na cabeça do parafuso, menor vai ser o deslocamento que eu vou alcançar com esse sistema. E aí nós temos o cálculo de resolução. A resolução corresponde ao menor deslocamento do fuso para obter a medida.
Como é que eu faço esse cálculo, professor? Eu vou pegar o passo da rosca do fuso micrométrico e dividir pelo número de divisões do tambor. Veja só, se eu tenho um parafuso micrométrico com um passo de 0,5 e o tambor tem 50 divisões, significa que eu vou ter frações, eu vou ter deslocamentos igual a 1/100º de milímetro. Cada divisão vai corresponder a 1/100º de milímetro. Tudo bem? Assim, se eu girar esse tambor que está representando a cabeça do parafuso, ó, cada divisão aqui no tambor vai corresponder a uma divisão que é 1/100º de milímetro. Como foi que eu obtive esse cálculo? Através do cálculo de resolução. Eu pego o passo do parafuso, do fuso micrométrico, normalmente o fuso é 0,5, e divido pelo número de divisões do tambor, que no caso aqui é 50 divisões. Realizando essa conta, eu vou encontrar 1/100º de milímetro. Tá? Então, cada divisão aqui corresponde a 1/100º de milímetro. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido o funcionamento do micrômetro. Se liga nos próximos vídeos, curte o vídeo se você gostou, se inscreve e na próxima aula eu vou te ensinar a leitura do micrômetro. Tchau, tchau, gente!